E quero pensar com os irmãos a respeito de um dos momentos de Jesus, de um dos momentos mais complicados da vida de Jesus, que era o período em que ele foi para o Getsemane, um jardim onde ele foi orar nas últimas horas de vida de Jesus, um dos períodos em que ele viveu a maior agonia da sua vida. Verso 36 diz assim, 26, 36 de Mateus. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, contudo, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos já estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora do Filho do Homem. Ele será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, porque o traidor se aproxima. Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Getsemane é um lugar que tem um significado interessante. É um jardim em Israel. E esse jardim, ele é muito conhecido, porque no seu entorno havia um lugar que eles usavam para prensar o azeite, as olivas. E tinha muitas oliveiras em voltas. E literalmente se chama lugar de prensa. Foi nesse jardim que Jesus usou para fazer as suas orações finais antes de ser preso. Mas não foi só isso. Jesus também utilizava esse lugar com muita frequência. Mas esse jardim pode ser considerado o quarto de oração de Jesus. Esse jardim pode ser considerado o lugar da intimidade que Jesus tinha com o Pai. E faz muito sentido o lugar se chamar jardim da prensa, o lugar da prensa do azeite, porque Jesus foi preso e foi prensado ali naquele jardim. Foi nesse lugar que Jesus sofreu a maior opressão da sua vida. Foi nesse lugar que Jesus declarou publicamente aos discípulos, dizendo aos discípulos, confessou aos discípulos que ele levou para orar, que ele estava angustiado demais. Foi nesse lugar que Jesus sofreu. O Getsemane retrata um lugar onde Jesus foi para chorar. O Dr. Lucas chega a mencionar que Jesus, a sua carne sofreu a ponto de suar sangue, gotículas de sangue saía da sua pele.
dado o nível da pressão, da prensa, da opressão que ele sofreu. Então, é num lugar como esse que nós podemos aprender algumas coisas da parte de Deus em relação a tudo que estamos vivendo como igreja. Esse lugar retrata ou traz uma mensagem para nós, nos instrui nos dias atuais, nos revela algo para podermos ultrapassar os limites dessa pressão que estamos sofrendo. Em todas as instâncias, estamos vivendo um momento complicado, conturbado. Famílias inteiras estão se desestabilizando no país. É tempo de portas fechadas, é tempo que as pessoas estão travadas, não conseguem sair de casa, estão sofrendo, estão angustiadas. Então, quero fazer desse texto um retrato de algumas lições, trazer desse texto algumas revelações, a partir do texto, refletir com os irmãos aí na sua casa, aquilo que Deus pode trazer para nós como revelação para o nosso tempo, a partir da vida de Jesus. Jesus também sofreu, Jesus angustiou, Jesus sofreu, pediu para que passasse aquilo, no entanto, Jesus concordou com a vontade de Deus. O fato que esse jardim, então, era um lugar específico. Existem alguns lugares que Deus nos coloca que são específicos para nos prensar, para extrair de nós o melhor, para no final de tudo, tirar de nós o valor, o azeite valoroso, a unção, sabe? Às vezes Deus precisa nos prensar para extrair de nós a unção, porque o azeite ele representa a unção. Então, à medida que a oliva é prensada, o azeite é extraído. Deus pode muito estar nesse momento prensando a igreja, num lugar como esse chamado Getsemane, para daqui a pouco extrair dessa mesma igreja uma unção nova, um azeite fresco descendo do céu. Eu creio que Deus, a partir desse momento e depois que passar toda essa pressão, essa prensa que estamos vivendo, vem uma nova unção, vem um azeite fresco descendo do céu. Vai fluir azeite da sua vida aí, amém? Vai fluir azeite na sua casa aí, na sua empresa, no seu trabalho. Vai fluir uma unção nova, aguarda. Porque Deus não nos faz passar pela prensa à toa. Então esse é um lugar específico que Deus nos leva. Eu acredito que como nação, como igreja, estamos vivendo o nosso Getsemane também. Mas que lições a partir do Getsemane? Primeiro, esse lugar, no verso 36, diz assim, que Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Era um lugar, primeiro, que é um lugar de oração. Esse lugar revela que ali nós temos que orar. Interessante que Jesus tinha esse lugar secreto, e João no capítulo 18, no verso 1 e no verso 2, o evangelista vai dizer, o escritor vai narrar a história, no capítulo 18 de João, sobre esse mesmo fato do Getsemane. É interessante a colocação. Diz assim: tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessou o vale de Cedron, que aqui era o lugar onde ficava o jardim Getsemane. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ia muitas vezes reunir ali com seus discípulos. Esse jardim era um lugar que Jesus tinha como um quarto de guerra. Esse jardim era um lugar que Jesus tinha como um lugar secreto da sua oração. Ei, Deus quer nos ensinar que nós temos que ter, mesmo nos momentos de prensa da nossa vida, temos que ter um lugar de orar, temos que ter um costume. Isso revela um hábito
na vida de Jesus, que mesmo nos momentos de dificuldade, de prensa, opressão, angústia que Jesus estava sofrendo, mesmo assim, ele tinha o hábito de orar. Você percebe que ele foi uma vez, os discípulos ficaram. Ele foi pela segunda vez, os discípulos ficaram. Ele foi pela terceira vez e os discípulos ficaram num outro lugar. E as 3 vezes que ele foi orar, os discípulos ficaram dormindo. Tem época da nossa vida que nós vamos orar e as pessoas que são mais chegadas a nós não vão nos acompanhar na oração. Eu sempre pensei que os discípulos estavam dormindo porque eles não gostavam de orar. Mas depois que eu li o texto, eu entendi diferente. Jesus não chamou eles para orar. Jesus chamou eles para vigiar. Veja o texto. Jesus disse assim: indo ele um pouco, verso 39, prostrou-se o rosto e disse: Pai, se possível, passa esse cálice. Aí o verso 40, quando voltou, achou os discípulos dormindo e perguntou: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Jesus não chamou os discípulos para orar. Jesus chamou os seus discípulos para vigiar o jardim, para cuidar do jardim enquanto Jesus orava. Aí depois que eu li isso, eu entendi. Porque eu já preguei criticando os discípulos porque eles não oraram, estavam dormindo. E agora eu não vou criticar mais os discípulos, porque a função dos discípulos era vigiar, mesmo que eles dormiram um pouco, mas a questão não é a oração, a questão deles é vigiar o jardim, porque Jesus sabia que a qualquer momento os soldados viriam para buscá-lo, e eles tinham que estar atentos enquanto Jesus orava. Eles não ficaram tão atentos, mas a culpa não era de oração, eles não foram ali para orar, eles foram ali para vigiar. Deus está querendo levantar essa ideia no Getsemane de que eu e você precisamos ter hábito de oração. E Jesus tinha hábito de orar. Amém? Essa é a primeira lição do Getsemane. A segunda lição do Getsemane, no verso 37, diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aqui eu aprendo uma coisa: Jesus andava com amigos. Ei, irmãos, aqui tem uma equipe técnica aqui. Estou pregando para os irmãos que estão aí em casa, me direcionando a vocês. Porém, aqui os irmãos também estão aqui. Então nós temos uma equipe de amigos aqui, ó. É pouca gente, mas tem os amigos que estão aqui. Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos entender que os amigos são fundamentais. E eu acredito que nós não temos muitos amigos. Talvez você conta na palma da mão os seus amigos, ou talvez nem chega a uma palma, a 5 amigos, daqueles confidenciais. Talvez você tenha 1, 2, o necessário é ter amigos. Jesus tinha 3 aqui, que sempre ia nos lugares onde Jesus orava, e quando tinha alguma tarefa diferenciada, Jesus sempre levava os 3. Passe o que passar, você tem que andar com gente, companheiro, amigo do seu lado. Você tem amigos? Você tem pelo menos um amigo? Você tem um amigo para orar por você ou para vigiar? Mesmo que às vezes ele cochila, como os discípulos de Jesus cochilaram. Você tem pelo menos um para levar para cochilar? Irmão, você tem que rever esse conceito. Se você passar por uma pressão muito grande, você tem alguém para ligar? Nessa crise tem alguém que pode te socorrer? Eu tenho. Irmão, nós temos que desenvolver amizade. Nós temos que ter amizade. Numa crise dessa, nós precisamos contar com os amigos. Jesus contava com os amigos, ó. Jesus tinha amigos. Nesse momento, eles fazem toda a diferença. Jesus é o Filho de Deus e não abriu mão de ter comunhão com os discípulos. Nos momentos de pressão, nos momentos de angústia, de dificuldade, precisamos estar com alguém. Sozinho não dá, irmão. Sozinho a depressão aumenta. Sozinho a luta aumenta. Sozinho a nossa derrota vem mais rápido. Você precisa ter alguém, contar com alguém. Seja amigável, seja amável. Aprenda a construir, solidificar
companheirismo, amizade. Jesus tinha, por que você não tem? Uma terceira lição do Getsemane, além dessa, que Jesus contava e andava com amigos. Jesus desabafa, expõe seus medos. Interessante, o Filho de Deus expondo os seus medos. Sabe, na hora das dificuldades que nós sofremos na vida, as primeiras coisas que revela são as nossas fraquezas. São nos momentos de angústias que sofremos, que nós não podemos ter orgulho. Pessoas que estão morrendo, mas mantêm um orgulho. Não deixa, é orgulhoso, não confessa, não pede ajuda, não desabafa, não expõe sua fraqueza, não expõe os seus medos, não expõe os seus temores, não conta com a amizade de ninguém, não abre o coração para ninguém. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, nos momentos de fragilidade da nossa vida, precisamos declarar, e se preciso for, falar: eu estou com medo, me ajuda nesse momento. Irmão, deixa de ser orgulhoso, pede ajuda. Se você não está aguentando mais, abre o seu coração, veja a postura de Jesus. Ele diz para os discípulos no verso 38, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Jesus estava dizendo: olha, toma conta desse jardim, dá uma olhada. Eu estou com medo e saudades estão para vir aí, eles vão me prender. Eu trouxe vocês para cuidar desse jardim enquanto eu vou ali orar. Jesus estava revelando a sua fraqueza. Jesus estava revelando o seu medo. Se você sentir medo, irmão, declare o seu medo. Você não é super-homem, não. Nós não somos super-heróis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, se precisar confessar, abrir seu coração, tem alguém para fazer isso. O Filho de Deus, Jesus no Getsemane, declarou que ele estava com medo, que ele estava angustiado. Desabafou os seus temores e falou com os seus amigos, com os discípulos dele. Em quarto lugar, mais uma lição que eu aprendo com o Getsemane. Jesus se prostrou. Jesus se rendeu. Colocou a boca no pó. No verso 39, na parte A, ele disse assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui eu aprendo que Jesus entendia o poder da rendição. Jesus compreendia a necessidade de prostrar aos pés do Pai. É nesses momentos de dificuldade precisamos reconhecer quem Deus é. Prostrar aos seus pés. Declarar quem Ele é. Prostrar e dizer assim: olha, seja feita a tua vontade. Eu estou angustiado, estou sofrendo, porém, seja feita a tua vontade. E concluindo, eu aprendo no Getsemane, com Jesus, que a nossa oração deve concordar com a vontade de Deus. Ei, nada vai acontecer na sua vida se a sua oração não concordar com a vontade de Deus. Aprenda uma coisa, meus irmãos. Nada acontece na nossa vida se a nossa oração estiver em discordância com a vontade de Deus. Você está orando? Para você orar e sua oração funcionar, é necessário descobrir a vontade de Deus primeiro. Deus não faz nada fora da sua vontade. Tem muitas orações que não passam do teto.
porque é a expressão da nossa vontade. A igreja do Senhor na terra tem orado, mas está orando para que se cumpra a vontade da igreja. Eu não posso me dar ao luxo, irmão, de fazer um projeto em oração e querer que Deus assina. Quem sou eu para apresentar um projeto para Deus e acreditar que Deus está nesse negócio? Eu devo sim apresentar em oração o projeto de Deus e não o meu. O problema é que a maioria das vezes que nós oramos, o projeto não é de Deus, é meu. E é por isso que nós passamos anos e anos orando a mesma coisa e não acontece. Quantas vezes nós oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos por uma coisa e não acontece, e não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não está de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus cumpre aquilo que é a sua vontade. Agora, se você age pela sua própria vontade, pelos seus próprios impulsos, não coloque isso na conta de Deus. A consequência será sua, será minha. Jesus está demonstrando no Getsemane, na maior angústia da vida dele, que ele está declarando que ele não queria passar por aquilo. Jesus disse assim, olha, Pai, verso 39, parte B, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, contudo, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, eu aprendo com Jesus aqui que ele submete-se à vontade de Deus, mas ele não só se submete ao plano, à vontade, ao cumprir a vontade, ele submete à sua oração. Porque o plano de Deus aqui contraria aquilo que ele está orando. O plano de Deus, a vontade de Deus contraria o desejo da sua oração. A oração dele é, se possível, eu quero. O desejo do meu coração é que esse cálice passe de mim. Eu estou com medo, eu estou angustiado, eu quero que essa tormenta passe. Mas será que a igreja do Brasil está orando assim? Ou está orando apenas para passar a pandemia? E depois que a pandemia acabar, larari lalala. Sabe por quê? Nós fazemos muitas orações, clamamos muito a Deus. Na hora que o negócio está feio, pedimos a misericórdia e a graça do Eterno. E depois, quando passa, esquecemos daquilo que Ele fez. Será que a nossa oração está sendo assim? Senhor, livra-nos desse tempo, desse vírus. Cuida do teu povo, repreende esse mal sobre a nação brasileira, mas com o propósito da vontade de Deus e de cumprir a vontade de Deus na terra, ou só para escapar do vírus e depois continuar a nossa vida do mesmo jeito que estava antes? Fazer igual aquele homem que caiu no trilho do trem. Uma história, né? Que caiu no trilho do trem, enganchou o pé no trilho do trem, de forma que não conseguia arrancar o pé do trilho e vinha vindo a máquina. O trem vem chegando. Vem chegando. E vem chegando. E começou a apitar. E vai apitando. E o trem está chegando. E ele forçando o pé e tal. E quando está perto de chegar, ele falou: Senhor, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não morrer agora, eu vou te servir para sempre. Aí o pé dele escapou. Ele falou: não precisa mais não, Deus já escapou.
Muitos de nós estamos assim, orando só para escapar, mas não estamos orando para cumprir a vontade dEle. Deixa eu lhe dizer, igreja do Senhor, se você estiver orando só para escapar, Deus não vai deixar você escapar agora. Vou repetir porque é para ficar gravado no seu coração. Se você estiver orando só para escapar do problema, Deus não vai deixar você escapar agora. Deus vai esticar esse negócio para frente. Arrependa-se, igreja, da oração que você está fazendo. Arrependa-se. Esse chamado é para mim, esse chamado é para você. Deus está chamando o povo dele para arrepender da oração mal feita. Está orando para escapar, está orando para ser beneficiado, não está orando para cumprir vontade de Deus. Essa oração egoísta, essa oração que só tem a ver com os seus projetos, com os seus desejos, com os seus planos. Ei, chegou o tempo, Deus não vai fazer mais isso. Deus já teve misericórdia demais. Deus está chamando a igreja para uma conversa num lugar aonde é chamado Getsemane, é o lugar da prensa. Deus vai prensar a igreja até a igreja entender que não é do jeito da igreja, é do jeito que Ele quer. Como Jesus orou, se possível passa de mim, mas se não tiver jeito de passar, faça como tu queres. Eu sou o vaso, eu sou o barro, tu és o oleiro, faça como tu queres. Tem que ter coragem para orar assim, mas é melhor orar assim, porque só assim o plano perfeito se cumpre. Que Jesus, quando o apóstolo Paulo vai se referir lá em Filipenses, sobre o autoesvaziamento do Cristo, tem um trecho que eu amo, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, a partir do 5. Que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, porque era algo que devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus obedeceu à vontade, orou cumprindo a vontade, submeteu a oração dele à vontade do Pai. E agora o apóstolo Paulo está retratando essa história do autoesvaziamento, o aniquilamento de Jesus. Jesus deixou a sua glória, se tornou homem, se tornou servo, porque quis, por obediência, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Agora o verso 9: Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena obedecer, vale a pena submeter à vontade de Deus, vale a pena submeter a nossa oração, mesmo que nosso desejo seja outro, mesmo assim, vale a pena submeter, sujeitar a Deus, a vontade plena de Deus, porque no final das contas, Ele é um Deus que exalta. Deus não perde batalha, irmão. Deus não perde a guerra. Não se limite. Não limite a sua oração a apenas os seus desejos. Estamos num tempo de prensa. Estamos no lugar da prensa. Estamos sendo pressionados. Estamos vivendo dias difíceis. Mas a nossa oração jamais pode ser feita para escapar. Tem que ser feita para que se cumpra a vontade de Deus. Vamos orar? Quero chamar o louvor aqui na frente. Vamos orar.